me chamo Wesley e eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com você um pouco de como foi a minha preparação para ser aprovado no concurso em que eu fiz o ano passado. Eu trabalhei como agente censitário municipal aqui na cidade onde eu moro, em Itabuna, na Bahia, e eu estava pensando ontem um pouco sobre como foi a minha preparação e também refletindo sobre como o YouTube me ajudou nessa aprovação. Então, você que está aí, que provavelmente está pesquisando conteúdo sobre concurso público, procurando alguma forma de algum tipo de informação que vai te auxiliar nos seus estudos ou na sua aprovação, talvez esse vídeo seja interessante para você. Eu já vou te dizendo que se você acha interessante esse tipo de conteúdo, você pode se inscrever no meu canal e também dar um like nesse vídeo, porque é um feedback que eu tenho para produzir mais conteúdo, gravar mais vídeos, enfim. Então eu vou compartilhar um pouco de como foi a minha preparação para fazer a prova do concurso, né? Eu passei no concurso do IBGE ano passado, eu fui o primeiro colocado entre os cotistas. E aí eu quero ressaltar a importância da política de cotas e já vou informar também para você que é afro-brasileiro, você que é negro, homem, mulher negra, que os concursos públicos no Brasil eles possuem uma política de cotas em que você pode se inscrever e há uma reserva de vagas para nós, né? E isso me ajudou, porque eu fui o primeiro colocado dentre as pessoas negras. E como é que foi o meu processo de preparação? Eu fui aprovado no concurso do IBGE, mas a minha preparação ela começou muito antes do concurso do próprio concurso do IBGE. E isso é uma coisa importante de falar, porque eu já ouvi muitas pessoas, né, professores de cursinho e tal, falando que é importante que você comece a sair antes de estudar, comece a estudar antes do edital sair. E como é que você faz isso? Você pode ficar na expectativa de um concurso sair, né, seja Banco do Brasil, INSS, Caixa Econômica, ou você pode também fazer o que está à sua disposição. Por exemplo, a minha preparação para o IBGE aconteceu muito antes, porque eu já estava estudando, por exemplo, para o concurso do Banco do Brasil. Então, eu soube que o concurso do Banco do Brasil ia acontecer, estudei, me preparei para fazer o concurso do Banco do Brasil, não fui aprovado, mas eu não parei, eu continuei estudando e mesmo com a reprovação, eu sabia que aquela reprovação era só parte do processo, né? Então eu continuei os estudos, até que saiu o edital do IBGE em seguida. Na verdade eu nem lembro muito bem se o edital, porque teve um congelamento aí desse edital do IBGE, nem sei se eu já estava inscrito, mas a minha preparação começou antes, né? Estudando para o concurso do Banco do Brasil, eu tinha sido reprovado no concurso do Banco do Brasil, tinha me saído muito bem em muitas matérias, mas eu acabei zerando a prova de matemática, então isso me eliminou e eu fui desclassificado, né, do concurso do Banco do Brasil. E continuei estudando para o concurso do IBGE, onde eu fui aprovado. Embora fosse um concurso temporário, inclusive eu já saí do IBGE, né, a preparação, a experiência com a preparação e a experiência do trabalho me agregaram muito. E também por isso eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com você, né? Mas falando sobre a preparação, vou falar um pouco sobre como foi me preparar para fazer essa prova. Primeiro que eu já tinha uma bagagem de provas anteriores, então assim, mesmo que você esteja vendo um edital de um concurso, por exemplo, o concurso do Banco do Brasil está aberto, acho que até as inscrições ainda estão abertas, né? Pode ser algo muito distante da sua realidade, mas ainda assim se inscreva, porque mesmo que você não seja aprovado nesse concurso, ele vai te dar bagagem e vai te dar experiência de prova, os conteúdos que você vai estudar para essa prova não vão se perder. Então, tudo isso conta na sua experiência, na sua acumulação de conhecimento. Então, a primeira coisa é faça. Se o seu objetivo é um dia ser aprovado em um concurso público, ter um emprego público, ter um cargo público, faça. Se inscreva. Não deixe para começar a se inscrever quando você só se sentir preparado, porque isso pode adiar muito a sua aprovação, né? Então, faça. O segundo aspecto da preparação que eu queria frisar eu geralmente estudo muito pouco aquilo em que eu
sei que eu sou relativamente bom. Por exemplo, eu tenho muita facilidade com língua portuguesa. Então, língua portuguesa não é uma disciplina, uma matéria em que eu concentro muito do meu tempo dedicado ao estudo, né? Que é outro aspecto importante a ser lembrado, né? No período em que eu estudei para o Banco do Brasil, inclusive para o IBGE, eu tinha muito tempo disponível para estudar, o que pode não ser a sua realidade. Talvez você tenha só às vezes à noite para estudar, talvez você trabalhe. Então, fracionar, né, organizar esse tempo é muito importante. Então, assim, aquilo que você já sabe, que você é muito bom, você não precisa dedicar muita parte do seu tempo, embora você precise continuar estudando esse conteúdo para revisar e não esquecer partes importantes. Então, digamos que você tem 4 horas por dia para estudar. Você trabalha durante o dia e você tem 4 horas para estudar, né? Se você já é bom em língua portuguesa, separe só 1 hora das suas 4 horas de estudo para a língua portuguesa. E aí, digamos que você tem dificuldade em matemática, você já vai separar as 3 horas que você tem para estudar matemática, né? Você vai focar, o que eu fiz foi focar muito mais nas minhas dificuldades para melhorá-las do que simplesmente fazer expandir os meus pontos fortes. Então essa foi a minha forma, esse foi o meu método de estudar. E aí eu estou passando ele para você. Então aquilo em que você já é bom, você só revisa. Você não concentra muito tempo de estudos naquilo que você já é bom. Você vai concentrar os seus esforços naquelas matérias que estão lá no edital e que você considera que são mais difíceis para você. Isso vai te ajudar muito. Eu acabei melhorando muito o meu desempenho em matérias como raciocínio lógico, né? A primeira, no Banco do Brasil, eu zerei a prova de matemática, mas estudando com o tempo eu acabei melhorando um pouco mais o meu desempenho, né, em matemática. Ainda não sou muito bom, mas continuei estudando, né? O importante é não parar de estudar. E o fracionamento do tempo é importante. Você tem que organizar o seu tempo. E outra coisa que eu queria falar é que é importante você não pensar muito em motivação. Geralmente a gente ouve essas pessoas falando sobre motivação e eu também já pensei que motivação era um fator importante. A motivação mais importante é ter um trabalho, você saber que você vai ter um salário, enfim, né? No contexto de grande desemprego, né? Ter um trabalho, ter um salário, enfim, já é uma grande motivação. Mas motivação no dia a dia, ela não é mais um fator tão decisivo. Pelo menos eu não considero um fator mais tão decisivo. Talvez mais importante do que estar motivado é estar disciplinado. E aí eu estou falando agora, né, da construção de um hábito. Se você já tem o hábito de estudar, ótimo. Se você não tem, você vai ter que desenvolver o hábito do estudo, porque não dá para passar sem estudar, né? Então, assim, estude diariamente. Eu estudava, né? Ainda estudo, enfim, estão acontecendo outras coisas na minha vida, mas nesses momentos de preparação para estudos, eu particularmente estudava de segunda a sábado. Eu considerava estudar um trabalho para mim. Então eu acordava de manhã e eu já começava a estudar, eu dava uma pausa para o almoço e durante a tarde eu voltava a estudar. E é importante também que você tenha esses momentos de pausa, né? Uma pausa no meio do dia, como se fosse o momento do lanche, né? A pausa do almoço, em que você tem umas 2 horas ali para descansar, uma pausa no meio da tarde. E algo que eu gosto muito é de fazer algum tipo de atividade física, algum exercício físico, que vai te ajudar na sua preparação mental também. Então eu sempre saía para caminhar, né, no final do dia de estudos, isso me ajudou também. Então é uma rotina que ela não é só mental, mas ela é uma rotina física também, a rotina de preparação. Então a disciplina, nesse caso, é muito importante. Levar os seus estudos a sério, levar como um trabalho, ou se você já tem um trabalho privado, considerar isso como um segundo trabalho, mas se dedicar a isso de forma assídua, de forma frequente. Né? Ter uma rotina mesmo, o hábito do estudo. Isso vai te ajudar muito. Basicamente, era isso que eu queria compartilhar. Não vou falar um vídeo sobre o pós-aprovação, o meu foco aqui era
falar sobre como foi a minha aprovação, a minha preparação, né, para a aprovação mesmo. Dizer que eu fiquei muito feliz, né, ao ser aprovado, a ter a minha primeira aprovação em um concurso público, porque eu sempre resisti muito. Desde mais novo, várias pessoas me disseram, você tem que fazer concurso público, e era algo que eu não tinha muita vontade de fazer. Mas eu fui percebendo que era uma oportunidade interessante pela remuneração, e já que eu gosto tanto de estudar, para mim seria uma grande oportunidade. Então eu acabei fazendo, fui aprovado. E embora tenha sido um trabalho temporário, isso já me traz experiências para continuar estudando para um concurso efetivo, né? Eu espero ser aprovado em um concurso efetivo em algum momento. Então, assim, todas essas dicas que eu estou dando para você são coisas que eu sigo no meu dia a dia e são coisas que eu trago, né, comigo. E a experiência de ter sido aprovado para mim foi muito recompensadora nesse sentido. E outra coisa, eu também resolvi gravar esse vídeo porque uma ferramenta como o YouTube, por exemplo, foi fundamental na minha aprovação. Eu sei que sem o YouTube, com certeza eu não teria sido aprovado. Porque, óbvio que aquilo que a gente aprende na escola não é suficiente para aprovação em um concurso público, né? Então eu tive que suplementar tudo aquilo que eu tinha aprendido na escola, até na faculdade também. Então eu tive que suplementar com o conteúdo que eu tinha na internet. Eu gosto de ler muito, mas o que eu leio não está relacionado aos conteúdos de concursos. Então, eu basicamente aprendo com a videoaula e com as videoaulas no YouTube. E aí você tem uma infinidade, uma vastidão de conteúdos, não falta conteúdo na internet para que você estude. Então, assim, vai lá, eu tenho dificuldade em raciocínio lógico. Bota lá no YouTube raciocínio lógico, você vai ter uma infinidade de professores dando aula de raciocínio lógico. E aí você vai penarando. Tem professores com os quais você gosta mais da didática, da forma como ele ensina. Tem outros professores que você não vai gostar tanto, né? Então o YouTube ele também te permite essa flexibilidade. E eu gosto tanto das videoaulas teóricas, que te ajudam na compreensão do conteúdo, da matéria, né, de uma forma mais ampla, mas aulas de resolução de questões são muito importantes também. Porque aí você vai vendo como que está o seu desempenho no sentido de ler, perceber, ver como é que está a sua compreensão, né, dos enunciados das questões. Então isso é muito importante. E sinalizando ali no seu caderno como é que está a sua quantidade de questões. Enfim, você também tem que ir encontrando aquilo que funciona melhor para você, em termos de método de estudo, né, de formas de estudar. Para mim funciona muito, as videoaulas funcionam muito, e a resolução de questões é algo que me ajuda bastante. Se você gosta, eu vejo muitos professores recomendando leituras e tal. Se você consegue aprender dessa forma, então se dedique à leitura, né? Leitura, enfim, é algo indispensável para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, né? Mas com relação ao concurso, eu não sou muito de ler. Eu leio, mas outros conteúdos que não relacionados. Até porque o hábito da leitura me ajuda na leitura das questões, mas não com relação ao conteúdo. Só o fato de estar ali, né, em frente à prova e já ter o hábito de realizar a leitura. E no mais é isso. Eu não sei nem quanto tempo está o vídeo, mas eu não vou fazer um vídeo muito grande. Eu te desejo muito sucesso, né? E também dizer o seguinte, que depois que eu comecei a estudar, né, para provas de concurso público, os conteúdos que a gente aprende, eles são muito enriquecedores, não só no sentido estrito de fazer a prova ou de desempenhar uma função, mas embora seja um conteúdo às vezes mais técnico, mais objetivo, né, com o objetivo de fazer uma prova, mas eu acabei aprendendo muitos conteúdos para a minha vida, assim, no geral mesmo. Então é algo que agrega, você sendo aprovado, você não sendo aprovado, porque a experiência do estudo você leva para outras esferas da sua vida. E a persistência é um fator muito importante, porque mesmo não sendo aprovado em um primeiro momento, né, esse concurso em que eu fui aprovado, o concurso do IBGE não foi o primeiro concurso que eu fiz, eu já passei por outras reprovações, né, mas uma aprovação temporária veio e eu espero em algum momento conseguir uma aprovação efetiva e espero que você também consiga. O importante é persistir e continuar estudando. Eu tenho certeza que
em algum momento você vai colher os frutos do seu estudo. É isso.